Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 31, que diz assim: A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhe: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém, né? Glória a Deus. A verdade que liberta. Jesus está ali falando com os discípulos, né? E com os judeus, todos aqueles que estavam em volta ouvindo a palavra, né? E Jesus fala para eles sobre ser liberto, ser livres, e eles não entendiam, né? O que era que Jesus estava tentando abrir os olhos deles, né? Muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você, e o Senhor quer abrir o meu e o seu olho, quer abrir os nossos ouvidos para que nós possamos entender, né? Tudo que Ele tem nos falado no dia a dia. E aqui há mais uma razão para nós entendermos, abrirmos o nosso entendimento para ouvir o Senhor, né? Porque aqui Jesus fala, né? Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é a permanência, tem que permanecer em Cristo. Não adianta você falar assim: eu aceitei a Jesus e agora eu vou ouvir e faço o que eu quero. Não, é permanência, é permanecer nele, é buscar a ele, é se achegar a ele, é estar próximo dele, né? É permanecer naquele lugar, é a permanência, né? Então aqui os discípulos, o povo ali, né, que ele está falando, olha para ele e diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus continua dizendo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem é essa verdade? Jesus. Jesus é essa verdade. E conhecereis a verdade. E aí eles ficaram indignados. Como assim, né? Nós não nascemos escravos. Nós sempre fomos livres. Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos, né? Mas Jesus não estava falando da escravidão que aprisiona o ser humano, as pessoas, né? A escravidão que houve outrora. Mas Jesus estava falando da escravidão do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então é sobre isso que Jesus estava abrindo o entendimento deles, né? Porque aquele que anda em pecado, o seu pagamento será a morte. É sobre isso. E Jesus continua aqui a falar com eles, né? Porque eles falam já, eles responderam: eles somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado nos aprisiona. Muitas vezes você não está entendendo porque a sua vida não está progredindo, porque carrega um pecado de estimação, um pecado que te afasta de Deus, um pecado que nos afasta da presença do Senhor, né? E às vezes nós nem percebemos. Aquilo está tão introduzido nas nossas vidas que nós não percebemos o que carregamos, o fardo que carregamos, que é o pecado, né? Porque isso sim, né? Que o Senhor queria que eles entendessem. E aqui Jesus continua falando para eles, né? O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então os filhos, é aquele que aceita Jesus como único Salvador. O Senhor morreu por todos nós. Jesus, ele morreu por toda a terra. Mas entenda, não é toda a terra que vai ser liberta, somente os filhos. Quem receber ele como único Salvador e permanecer, é a permanência. Jesus está aqui enfatizando sobre esta permanência nele, né? Jesus explicou: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esse Jesus já nos libertou.
Ele já nos libertou, mas nós não temos que voltar para o pecado. Nós não temos que voltar a praticar aquele pecado, é abandonar e permanecer nele. Assim seremos verdadeiramente livres e filhos de Deus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com esta palavra maravilhosa que o Senhor tem falado comigo e com você. Agradeço a todos em nome de Jesus.